aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre agulhas. Eu recebo aqui no canal meninas me perguntando: Gi, que agulha eu uso pra isso? Gi, qual agulha eu uso pra isso? A minha máquina não costura tal coisa. E muitas vezes isso pode ser resolvido se você usar a agulha correta. Então, muitas vezes não é que a sua máquina é fraca ou que você tá fazendo alguma coisa de errado que a costura não tá indo. Muitas vezes o segredo tá em usar a agulha certa. Existe uma agulha apropriada para cada trabalho que a gente for fazer. E é muito importante que a gente dê atenção para isso, porque se a gente não usar uma agulha correta, além da costura não ficar boa, de não ter um resultado legal, pode danificar a sua máquina. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, quando a gente for costurar, a gente tem que levar em consideração o tipo de material que a gente vai costurar e também a espessura dele. Então aqui a regra é muito simples, vocês vão ver que é mais uma coisa de bom senso mesmo da nossa parte, que é o seguinte: se a gente vai costurar um tecido fino, a gente precisa usar uma agulha fina para costurá-lo. Um tecido mediano, uma agulha mediana. Um tecido grosso, uma agulha grossa. Então, se você for costurar um tecido como uma seda, um tule, um chiffon, organza, é um tecido bem fininho, então você vai precisar usar uma agulha de 9 a 11. Agora, se você for costurar um tecido de algodão, um tricoline, popeline, um crepe, por exemplo, um linho, você vai precisar de uma agulha número 14. E para tecidos pesados, como tweed, uma sarja, um veludo cotelê mais grosso, você vai precisar de uma agulha número 16. E para tecidos muito grossos, como jeans, tecidos de estofado, lona, você vai precisar de uma agulha número 18 ou até 21. Com essas especificações, a gente já consegue ter uma noção maior de quando a gente vai escolher a nossa agulha. Mas, dentre essa numeração que vai do 9, 11, 14, 16, 18 e 21, também tem uma pré-definição para que tipo de material que a gente vai costurar. Então, a gente encontra agulhas para algodão, agulhas para costurar malha, agulhas para costurar jeans, para alguns tipos de bordado específicos. Eu sempre usei agulhas da marca Singer. Provavelmente é essa que você vai encontrar no armarinho. Eu lembro que quando eu era iniciante e comprava de unidade, era sempre esses pacotinhos vermelhos que a vendedora tinha. Dentre as numerações das agulhas, tem uma classificação do tipo de material que ela é indicada. Então, por exemplo, se você quer uma agulha para costurar algodão, que é normalmente a que a gente mais usa, sempre antes da numeração da agulha vai ter uma classificação, um código, um número que é padrão 2020. Então, sempre que você vê no pacotinho a numeração 2020, você já vai saber que essa agulha é indicada para costurar algodão. E aí tem outras numerações que eu vou explicar para vocês agora. Vamos começar então por essa que eu já falei, né, que é as agulhas de algodão, que é as agulhas que a gente mais utiliza, que dá certo com quase todos os tecidos, que são as agulhas 2020. Dentro da indicação das agulhas para algodão, também segue a numeração que eu falei para vocês. Então, vai desde a agulha mais fina, 9, 11, até a agulha mais grossa, número 21, por exemplo. E também a gente vai ter a agulha para costurar tecidos com elasticidade, que são as conhecidas como ponta-bola. Ela tem a pontinha dourada, então isso já significa que quando você vê que é uma agulha apropriada para costurar tecidos com elasticidade, elástico, lycra e por aí vai. E diferente da agulha de algodão, que a classificação é 2020, nas agulhas para costurar malha, a gente vai encontrar a numeração 2045. A gente está falando aqui de agulhas para máquinas domésticas, mas eu quis incluir nesse vídeo a agulha para ultralock, que muitos de vocês já me perguntaram, então eu tô aqui aproveitando, tá? A agulha para ultralock, a classificação dela é 2022. A gente também encontra a classificação de agulhas 2011, que são agulhas específicas para pontos decorativos com linhas metálicas. E a 2040, que é indicada para fazer o ponto ajuda. Eu não tenho elas para mostrar para vocês porque não faz
faz muito parte da minha realidade, mas para quem trabalha com costura criativa já deve conhecer. E a gente também tem uma agulha específica para costurar jeans na máquina doméstica. Ela é essa daqui, ela tem uma pontinha azul e a numeração dela é 2026. E depois a gente vai ter a 2024, a 2025 e a 2028, que são as numerações para agulhas duplas. A diferença entre elas é o espaçamento, é os milímetros que entre uma e outra agulha. A que eu mais uso é a 2025, ela tem 3 milímetros de espaçamento entre uma e outra. E detalhe, a 2028, a menorzinha, que tem 2 milímetros de distância entre as agulhas, é uma agulha excelente para fazer nervuras e criar coisas diferentes na sua peça. Esses são os principais tipos de agulha que você vai usar na sua máquina doméstica. E agora eu vou gravar de pertinho com as agulhas que eu tenho aqui para tirar todas as dúvidas. Olha, então aqui de pertinho, essas são as agulhas de algodão. Eu tenho quase todas, menos a numeração 21, mas essas são as que eu mais uso e vai dar para explicar para vocês então o que eu falei sobre o 2020 e a numeração das agulhas, tá? Então essas agulhas que são inteiras prateadinhas são as agulhas de algodão, indicadas para costurar algodão, tá? Então, o que eu falei para vocês, ó, então sempre que for algodão vai ter a numeração 2020 aqui na frente. E aqui o número da agulha, que no caso é essa 18. Mas por que tem esse 110 aqui? Como eu disse, essas são agulhas da marca Singer. Essa numeração é o jeito que eles classificam as agulhas. Então, por exemplo, a agulha 9 sempre vai ser acompanhada com o número 70 na frente. Então, vai ser 70-90, 80-11, 90-14, 100-16, 110-18, tá? Essas agulhas aqui, no caso de algodão. Agora, percebam a diferença dessa agulha aqui que tem a pontinha dourada, que são as agulhas próprias para malha. Ela vai vir acompanhada do número 2045 9014, que é o número dessa agulha. Então, aqui, ó, agulha 9014 de algodão e agulha 9014 de malha. Percebam que a única coisa que vai mudar é a numeração inicial, que mostra o tipo de material que essa agulha é indicada. Mas a numeração 9014, que é o número da agulha, isso não vai mudar, tá? Isso é padrão. Mesma coisa para a agulha de overlock, ó. Ela vai ser acompanhada do número 2022, mas também vai ter 9014, que indica o tamanho dessa agulha. E a mesma coisa para a agulha dupla, que nesse caso é também o tamanho 9014. Ó, eu coloquei todas aqui para vocês observarem bem de pertinho a numeração, ó, da mais fina até a mais grossa que eu tenho. E aqui, ó, tenho bastante opções de agulha número 14, que é a que eu mais uso. Então, ó, 9014 algodão, 9014 malha, 9014 para overlock e 9014 também para agulha dupla. Eu queria dar mais uma dica sobre a agulha número 14 de algodão, que é a que a gente mais usa, principalmente quem faz trabalhos com tricoline, né, que é uma agulha indicada. Você tem que levar em consideração, se você for fazer uma nécessaire, por exemplo, que tem o tecido principal, uma manta acrílica, depois o tecido do forro e mais o zíper. A agulha 14 vai funcionar, mas talvez se você usar a agulha número 16, o ponto vai ficar muito mais fácil e você também ajuda a sua máquina a trabalhar. Então, sempre que a gente for costurar, a gente tem que prestar atenção nesse fator. Vai ter camadas? Vai ficar muito grosso? Será que não é legal usar uma agulha um pouquinho mais grossa? Ou mesma coisa, nossa, eu vou costurar um tecido fininho, se eu for usar uma agulha 14, pode ser que fique um furo muito grande no tecido. Será que não é mais interessante eu usar uma agulha mais fina? Então, a gente tem que usar esse bom senso na hora de escolher a agulha. Vocês viram que não tem nada de muito complicado, é só a gente pensar mesmo quando a gente for costurar um tecido na espessura da agulha. E para terminar, eu quero dar mais algumas diquinhas sobre isso. Sabia que a agulha da máquina tem vida útil de 12 horas? Nossa, mas só 12 horas eu vou ter que jogar minha agulha fora? Olha, eu, Gisele, não conto as horas, mas eu sempre fico de olho quando eu vou começar a costurar. Se eu vejo que ela tá meio lascando, puxando o fio do tecido, é hora de trocar. E se você vê que ela tá um pouquinho torta, também é hora de descartar. Quando a gente troca uma agulha, é muito importante que a gente verifique se tá tudo certo antes de apertar o pé no acelerador para costurar. Porque às vezes ela pode ficar um pouquinho torta,
ou ficar um pouquinho solta porque a gente não apertou direito. Então, quando você posicionar a agulha, vira um pouquinho o volante da máquina e perceba se a agulha está descendo até a casinha da bobina e voltando, porque às vezes pode ser um tortinho que a gente nem consegue olhar e perceber, mas se ela estiver um pouquinho torta, ela pode pegar em alguma parte de metal da máquina e aí quebrar a agulha e também danificar sua máquina. E é isso, aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo? Tem alguma dica legal para compartilhar com a gente sobre agulhas? Usa os comentários daqui para isso. Muito obrigada por assistirem, não esquece de ir lá me seguir no Instagram e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.